Ao tempo em que solicito a vereadora Terezinha Medeiros que faça a leitura do expediente. Bom dia. Pauta da sessão ordinária do dia 29/3/2020. Segunda-feira. Expediente. Projeto de lei 73/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, que antecipa o feriado do aniversário de Teresina, previsto pela Lei de número 2.275, de 11 de janeiro de 1994, modificada pela Lei de número 2.847, de 22 de novembro de 1999, referente aos feriados municipais na forma que especifica. Projeto de lei de número 74/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Teresina, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais de educação, em consonância com a Lei de número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Temos ainda aqui um requerimento verbal de autoria do líder do governo, vereador Renato BG, 29/3/2021, que solicita o regime de urgência especial aos projetos 73/2021 e 74/2021, pela necessidade que os projetos se referem. Temos aqui 10 assinaturas. E lido o expediente, senhor presidente. Agradeço a leitura da vereadora Terezinha Medeiros, ao tempo que coloca a ata da sessão anterior em discussão. Sem quem queira discutir, fica a ata aprovada. Nós temos ainda 2 vagas no pequeno expediente, se alguém quiser se habilitar a falar. Como único orador inscrito no pequeno expediente, convido o vereador Aloysio Sampaio, faz uso da palavra por até 5 minutos. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O que me traz à tribuna na manhã de hoje é que eu vou pedir informações para a Secretaria Estadual de Saúde e para a Fundação Municipal, porque consta no site do Ministério da Saúde, que eu vou aqui mostrar para vocês, que foram distribuídas para o Piauí 461.880 doses e que foram aplicadas 223.076 doses. Em primeira dose, foram aplicadas 180.916 doses. Então, o que nós estamos percebendo, isso não é só no estado do Piauí, é uma diferença muito grande entre o número de vacinas recebidas e o número de vacinas aplicadas. E nós estamos aí com essa situação gravíssima, que nós sabemos que só resolve com o avanço da vacinação. Então, eu aqui estou preparando um documento aqui para pedir essas informações, né? Deve ter alguma razão para isso, eu não acredito que essas vacinas estejam já aqui estocadas, nessa ordem, porque se elas estiverem, nós tínhamos que fazer um regime aqui de vacinação de 24 horas permanentes, né? Abrir aqui, vereador Alain,
drives de vacinação, vereador Venâncio, Vossa Excelência que sempre procurou facilitar a vacinação, não só no horário e nos dias convencionais, mas todas as 24 horas, para que a gente possa atingir e minimizar essa situação trágica que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Como primeiro orador no grande expediente, convido o vereador Deolindo Moura a uso da palavra por até 10 minutos. Bom dia a todas e a todos que nos vê aqui pelas galerias da Câmara Municipal, os profissionais da imprensa, nobres colegas vereadores, presidente no ato, vereador João Alencar, bem como a todos que nos vê pelo canal do YouTube, os nossos colegas que acompanham a sessão de forma virtual. Dizer que, em primeiro lugar, eu quero aqui, senhor presidente, nobres colegas, falar da tarefa que temos como vereador desta cidade, de primeiro, está à disposição da cidade de Teresina, seja manhã, tarde, noite ou madrugada. Quem é vereador, nobre colega vereador Joaquim do Arroz, vi nas suas redes sociais a questão de muitas cestas básicas para a população. Quem é vereador durante os 4 anos e é vereador no horário que a cidade precisar. E é isso que a Câmara Municipal mostra no dia de hoje. É que, independente, senhor presidente, nós conversávamos sobre isso na sexta-feira, de ser manhã, tarde ou noite, de domingo a domingo, a Câmara Municipal estará sempre à disposição da cidade de Teresina, estará sempre à disposição da gestão para aquilo que for bom para o povo que aqui escolheu para viver e criar e cuidar das suas famílias. Nesse sentido, colocar também, como sempre aqui, o nosso mandato à disposição para estar aqui presente, rente, no principal fronte desta cidade, que sem dúvida nenhuma é a caixa de ressonância da população, a Câmara Municipal de Teresina. Então, nesse sentido, parabenizo aqui ao presidente pelo chamamento, bem como ao executivo pelo chamamento e o pronto atendimento aqui dos vereadores em suas presenças, mas também falar que hoje, infelizmente, batemos um infeliz recorde de mais de 300 mil mortes. São mais de 312 mil mortes no Brasil. Ontem, infelizmente, 1.656 brasileiros mortos, homens e mulheres com suas famílias, que vivem em um país que, infelizmente, é governado por um genocida e a sua corja que não cansa de fake news, de mentira, de covardias. E aqui no Piauí nós temos uma situação bem parecida. Na minha tarefa, não como partidário do Partido dos Trabalhadores, que hoje governa esse Estado, não como vereador desta Casa Legislativa, mas como cidadão, senhor presidente, de não deixar as fake news, mais uma vez, ganharem no Brasil, porque foi isso que aconteceu em 2018, e todo mundo sabe, e todo mundo sabia, e ninguém fez nada. Só propagou, deixou o rastro se espalhar cada vez mais. E é isso que tentam fazer aqui no estado do Piauí. Vi, inclusive, deputados estaduais falando sobre essa questão de 50 mil vacinas que sumiram aqui no estado do Piauí. Uma mentira que já foi desmentida pelo governo, que, diga-se de passagem, capitão Roberval, governo não aplica vacina. Quem aplica vacina é os municípios. A gente vê isso todo dia.
Nós temos a uma capacidade intelectual, vereador Venâncio, gigantesco de entender como funciona a gestão, qual o papel do legislativo, mas mesmo assim preferimos a fake news como forma de fazer política. Isso é um verdadeiro absurdo, seja da Assembleia, da Câmara Municipal, do Congresso Nacional. Mas essa, hoje, é a principal forma de alguns políticos, aqui na cidade de Teresina, no estado do Piauí, de trabalharem as eleições de 2022. Infelizmente, me pronuncio aqui, não por uma questão política, mas por uma questão de cidadania. Eu não quero acreditar, senhor presidente, que o governador do estado, como vi, inclusive, reportagens assim pronunciadas, sumiu com 50... Isso é um absurdo. Até porque essas vacinas são patrimônio do povo brasileiro, patrimônio dos munícipes dessa cidade e das 224 cidades do estado do Piauí. Das 224 cidades do estado do Piauí. Então, nesse sentido, eu quero aqui dizer que, da nossa parte aqui, como cidadão, muita tranquilidade por subir na tribuna no dia de hoje, e não como político, não como vereador, mas principalmente como cidadão, dizer que as fake news, que as mentiras faladas várias vezes, vereador Dudu, que nos vê ali, né, pelo nosso sistema híbrido, né, vão continuar perdurando aqui na cidade de Teresina, porque é isso que tem preparado para 2022. E se em meio a uma pandemia, na situação delicada em que passamos, em que aqueles que acompanham um governo genocida acham que a forma de fazer política é essa, eu fico imaginando, nobre presidente Jeová Alencar, como será a vida do povo brasileiro em 2022. É muito triste, é muita tristeza. Porque o governo já se pronunciou, todos os entes da federação, nós sabemos que é o município que aplica a vacina, então se sumiu nos municípios, e eu acho que não sumiu, porque eu não quero acreditar em uma situação como essa, e estarmos debatendo isso nas rodas de conversa de botequim, estamos debatendo isso nas praças entre família, porque autoridades estão querendo debater uma fake news. Estamos debatendo isso nas tribunas da Assembleia Legislativa e agora aqui na Câmara Municipal de Teresina. Então, nesse sentido, eu quero deixar o meu repúdio às fake news, eu quero deixar o meu repúdio a essa política baixa aqui do pescoço para baixo, é canela, em uma partida que ainda vai acontecer no ano que vem, mas que, de qualquer forma, tentam antecipar como uma forma de garantir um espaço na mídia, mas principalmente nos lares dos homens e mulheres em que fizemos um juramento para fazer a defesa. Eu concedo a parte aqui, no ato, ao nosso líder, vereador Renato Begé. Vereador, eu agradeço pela parte, mas para me solidarizar com o discurso de Vossa Excelência, independente de quem quer que seja, eu também não acredito que esse tipo de coisa seja feita por nenhum dos governantes, nem do Estado, nem do município, por nenhum dos gestores da saúde, tanto do Estado como do município. Acho também que é questão do fake news, mas nada impede que apresente essa justificativa até para que acabe com isso, né? Não se concebe uma coisa tão pequena na política, é você tratar de política com uma questão tão significante, né, como a questão da pandemia. Eu tenho 2 amigos que essa semana faleceram agora, o Petrônio Vasconcelos, pai do ex-vereador Tiago Vasconcelos, e o doutor Valdilson, né, Valdilson Melo, que é presidente do Sindicato dos Patrulheiros Rodoviários, que eu com muita honra fui no início da minha vida de trabalhador. E os 2 faleceram de Covid. Então, assim,
A coisa está muito próxima da gente. Né? Não se pode misturar política com uma coisa tão grave como essa. As opiniões sobre como se deve tratar, elas são livres, e eu acho que tem que existir. São opiniões que se divergem, às vezes, mas que não podem ser misturadas com política, pelo amor de Deus. Né? É uma coisa, como Vossa Excelência disse, como cidadão, eu como cidadão, certo? Repudio veementemente esse tipo de ação de alguns, né, que misturam a política com a questão de saúde pública. Então, é nesse sentido, para me solidarizar com Vossa Excelência, independente, não sei nem quem falou, nem quem não falou. Eu só estou dizendo que tenho visto algumas manifestações, né, nesse sentido, e politicamente se tratando, e não é o momento para se fazer isso. Muito obrigado pela palavra. Do nosso líder, e dizer que, por fim, senhor presidente, eu também me resguardo, vereador Renato Begé, como já falei aqui nessa tribuna na quarta-feira da semana passada, eu me reservo ao direito de só seguir a ciência. Seguir aquilo que fala os médicos, aquilo que fala os cientistas, aquelas pessoas que operam a saúde no Brasil. Se tivéssemos feito isso desde o início, certamente hoje viveríamos uma outra situação. Seguir a saúde, aquele que diz. Aqui político passa ivermectina. Ontem eu estava vendo a reportagem no Fantástico absurda. Cloroquina. O Brasil produziu milhões e milhões em cloroquina. Vi uma reportagem ontem absurda. Nesse sentido, dizer que me resguardo ao direito de, como vereador, independente daquilo que a manada, né, que aquilo que queiram estar debatendo, onde quer que seja, me reservo ao direito de estar aqui hoje para seguir as recomendações da saúde. As recomendações da saúde e daquilo que é exigido do nosso poder. Porque nessa pandemia, se cada um estivesse no seu quadrado buscando fazer a sua parte, certamente nós estaríamos em outro patamar. Por fim, quero aqui, senhor presidente, reservar esse último minuto a solicitar que a Câmara Municipal de Teresina possamos fazer um minuto de silêncio, né, em nome dessas mais de 312 mil pessoas em nosso país que vieram a óbito por esta doença maligna. Presidente, está me ouvindo, presidente? Que Deus continue abençoando a nossa cidade e as nossas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, questão de ordem, vereador Dudu. Está me ouvindo, presidente? Lhe ouvindo, vereador. Não, era se tivesse algum tempo para a gente fazer alguma fala, porque estava sem o microfone, aí eu estava pretendendo. O vereador ainda tem 15 segundos no senhor. Vossa Excelência tem 3 minutos para falar, vereador Dudu. Bom dia a todos e a todas. Presidente, quero mais uma vez destacar o papel da Câmara Municipal, que em nenhum momento se furta de fazer o seu papel, mesmo no momento desse difícil. Parabenizar a Prefeitura e também tomar essa atitude dramática, drástica. Eu acho que para a gente que é público, que tem mandato, tem momentos que a gente tem que ter coragem para tomar algumas decisões difíceis. Quando se antecipa um feriado, quando se faz uma medida dessa, não se faz porque quer. Nós estamos vendo o desdobramento dessa pandemia na área econômica, mas nós temos que ter essa coragem. Então, a Câmara Municipal e Vossa Excelência, Presidente da
mais uma vez também, mostra muita altivez, que não mede esforços para que a gente faça o que for possível para a gente conter essa transmissibilidade. Presidente Jeová, nesse final de semana, eu não conto, às vezes, de pessoas ligando para a gente, para todos os vereadores, atrás de vaga, atrás enfim, de ter um atendimento. E a gente está vendo o sistema em colapso. O privado já está em colapso há muito tempo. A rede privada de Teresina, é bom que a gente diga, ela já está em colapso. Quem está salvando ainda, como sempre, é o nosso amado e reverenciado, que nós temos que fazer sempre essa deferência, SUS, que é o que está salvando a vida de todos que indistintamente são atendidos pelo SUS. Então, presidente, só aqui reafirmar o nosso compromisso de que a gente possa estar diminuindo a transmissibilidade desse vírus, se Deus quiser, acalmando mais aí essa transmissibilidade e o tempo que chegar essa vacina para que a gente possa voltar o mínimo de normal para a nossa vida. E falar aqui da comissão que foi aprovada dessa casa, da comissão especial de acompanhamento dos gastos com a família, se Vossa Excelência puder hoje, que a gente possa fazer as indicações. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Como segundo orador inscrito, convido o vereador Enzo Samuel. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui a todos os vereadores na pessoa do nosso presidente Jeová Alencar. Saudar a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e a todos que estão aqui presentes nesta galeria, servidores, imprensa, enfim. O que me traz essa tribuna hoje aqui, minha fala será um pouco rápida. Na verdade, é apenas para poder formalizar um requerimento, que eu acredito que não será nem em nome do vereador Enzo Samuel, será em nome da bancada do PDT, né? Há algum tempo essa pandemia já vem nos assolando e talvez essa segunda onda, vereador Venâncio, venha sendo a que mais vem massacrando o nosso povo brasileiro, né? E assim não é diferente em todos os estados. Teresina, como os demais, vem passando por um grande problema, falta de vagas. Teresina como capital, falta de vagas, dificuldade em atender as demandas, né? E tendo que se reinventar nesse combate à pandemia. Hoje não existe nenhum tratamento precoce comprovado cientificamente que funcione. A única medida plausível a ser adotada como forma preventiva é o distanciamento social. E a longo prazo, porque aqui no nosso país ainda caminha muito devagar, a vacinação. Por isso é sempre importante, quando puder nos manifestarmos, defender a vacina já, porque é ela que vai permitir com que a gente volte à normalidade. E, diante dessa situação, acredito que a prioridade de todos nós, nesse momento, é salvar vidas, né? Não deveria ser diferente. E alguns casos que já vem acontecendo em alguns estados e alguns municípios, não é diferente também aqui em Teresina. Me chamou a atenção, este final de semana, a possibilidade de poder faltar os chamados remédios, né, que são em cerca de 17 a 18, do kit intubação, né? E isso é muito perigoso. Eu assisti uma entrevista de uma doutora, presidente Jeová Alencar, de uma médica, que ela disse que nesse momento tão delicado que a pessoa vem enfrentando o Covid, está internada, e quando você avisa que ela vai ser entubada, a única coisa que eles podem garantir é que o processo vai ser indolor, que a pessoa não vai ter sofrimento, né? Ou seja, a pessoa naquele momento quer saber se vai escapar ou não, mas a única garantia que ela pode dar é que a pessoa não vai sentir dor. E se é esse kit de intubação, essa garantia não é
não poderá ser mais dada. Então, é uma preocupação que nós temos que ter. Então, diante disso, diante desse cenário, eu quero aqui fazer de forma oficial, porque até a gente já viu algumas reportagens, solicitando da Fundação Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde de nosso Estado, como nós estamos em relação a esses kits intubação, se nós temos uma demanda necessária para atender a nossa população, se já foi adquirido mais, qual está sendo o planejamento para que não haja falta do nosso município, como vem acontecendo em outros municípios e em outro estado. Então, isso é uma preocupação que deve ser da Câmara. Digo aqui, deixar bem claro, o momento não é de fazer política, o momento é de somar esforços. Todos nós aqui, acredito, que queremos contribuir de alguma forma nessa luta, no combate à pandemia. É por isso que aqui hoje estamos, nesse momento, para buscar soluções para a nossa cidade e para o nosso estado, para que a gente possa sair o quanto antes desse momento de dificuldade que a gente vem vivenciando. E nós sabemos que sempre, vereador Alain, existem ambos os lados. Aqui tem as pessoas que são a favor do lockdown, outros que não são a favor porque tem economia, mas do jeito que vai hoje, daqui a pouco, a economia também ela vai estar acabada. Eu estava lendo aqui um artigo do New York Times, eu li ontem, tive a oportunidade, que do jeito que hoje a pandemia vai sendo conduzida no nosso país, do jeito que vai, daqui a pouco o Brasil não consegue mais exportar, as empresas não conseguem mais abrir capital e a economia vai estar acabada de nosso país. Então a gente precisa procurar soluções, procurar medidas. O que está ruim é da forma que está, sem a gente ter um norte. Uma parte, vereador. Sem a gente ter um norte, por onde nós vamos sair, e nós precisamos, como pessoas, representantes do povo, que nós somos eleitos para isso, e não podemos ter medo nesse momento de dar a nossa opinião, porque a partir do momento que a gente coloca nosso nome à disposição para disputar uma eleição, para representar o povo, a gente tem que ter opinião, e sermos firmes nessa opinião, porque a gente representa uma parcela da população, e é o que espera da gente. Então, nesse momento, espero que possamos sempre estar contribuindo, como essa casa teve, para que a gente possa sair o quanto antes dessa pandemia. Porque aqui, como colocou o vereador Renato, ela vem cada vez mais perto. É lamentável a gente acordar, saber com um amigo a parte dos no momento necessário. Saber que um amigo perdeu a vida, de pessoas que precisam de vaga em UTI, de pessoas que precisam de vaga em enfermaria, tudo isso é lamentável. E nós precisamos lutar ainda mais forte, mais firme, e digo, juntos, para que a gente possa superar esta pandemia o quanto antes. Ou senão, o nosso país, a nossa cidade, nosso estado vai ser devastado. Conceda a paz que pediu primeiro foi o vereador Renato. Vereador Renato Begé. Agradeço a parte, Vossa Excelência. É um assunto importante que Vossa Excelência traz aqui. Esse meu à parte é só na questão de informar que na quarta-feira passada esteve aqui o doutor Gilberto, e ele tratou justamente sobre esse problema, mostrando a preocupação dele, por conta dos insumos necessários para a intubação. A Prefeitura não está medindo esforços para que a Prefeitura possa conseguir esses insumos para não acontecer isso, mas é preocupante, porque não depende da gente, não depende aqui da Prefeitura, não depende do governo do Estado, em si, ter aquilo para poder adquirir. Então, é nesse sentido que há uma preocupação, nós ainda não estamos nesse momento, mas poderemos chegar, e só informar que a Prefeitura está tratando e fazendo os esforços necessários para que possa chegar à nossa cidade esses insumos para que isso não venha a acontecer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Renato, a parte, vereador. Incorporo vossa parte, quero aqui lhe parabenizar, e nós sabemos disso. É por isso que nós estamos solicitando essas informações. Nós sabemos que existe uma dependência do governo federal, inclusive que o governo federal, em um certo momento, deixou de adquirir esses kits, e é por isso que nós queremos saber essa informação, se Teresina corre esse risco. Para quê? Para que a gente possa também entrar nessa luta. Por isso que é importante essa comissão da Covid que foi proposta novamente aqui na casa, e eu vou até bem mais além. Eu acho que essa comissão,
ela poderia também ser composta por membros civis da sociedade, como chamamos técnicos da Universidade Federal do Piauí, estudiosos, para que a gente possa ampliar bem mais esse debate, né, e apresentar propostas resolutivas no intuito de a gente poder conter o quanto antes essa pandemia e dar celeridade a esta vacinação. Não lembro quem foi o segundo a pedir a parte, porque foi... Conselho da parte, a vereadora Terezinha Medeiros, que eu me lembro que foi... Obrigada, vereador, e parabenizo a Vossa Excelência por esse ponto de vista que Vossa Excelência tem e traz a esta casa nesta manhã. Mas eu confesso a todos a nossa preocupação, a minha preocupação, principalmente com a cidade de Teresina, com o estado do Piauí. Porque o que a gente vê é uma quebradeira total. E a pobreza se alastrando, famílias desempregadas, famílias passando fome, famílias que já estão entrando em desespero. Então, isso é grave. Então, todos nós, e nós aqui, enquanto vereadores, podemos sim dar a nossa contribuição, estamos dando, queremos saber o que podemos mais fazer e estamos à disposição da cidade de Teresina para poder contribuirmos. Entendemos que houve falha desde o princípio, principalmente a nível nacional. Defendemos a vacinação em massa. Essa questão de estar fracionando a questão de idade, disso ou daquilo, da vacinação, isso não vai resolver. Isso tende a aumentar o número de mortes. O que nós defendemos e queremos é a vacinação em massa. Já está na hora dos entes federativos, juntos, todos, irmanados em um só objetivo, deixar de mimimi e passar a ungir. É preciso ação. E esta ação depende da Presidência da República para que os governos possam ter a ação de fazer com que essa crise mundial não afete mais. E a minha preocupação é com o estado do Piauí e com Teresina, porque tem famílias morrendo de fome. Ou vai morrer já da Covid, ou morre já de fome. E é isso que eu estou acompanhando na cidade de Teresina, principalmente na periferia. Muito obrigada, vereador. Já a vereadora pela parte, e é exatamente isso. Eu acho que nós que fazemos a política precisamos escutar mais a ciência. Vi uma matéria que em países como a Islândia, lá, eles não confundiram em nenhum momento a pandemia com política, porque eles disseram que isso era incompatível, que a política seguia o que as ciências falava. Então é importante que a gente possa adotar isso também. Dizer aqui, como todos sabem, eu sou a favor do pró-lockdown, mas também deixar bem claro que eu não sou irresponsável nem desumano em dizer que a gente tem que adotar um lockdown, como o vereador Alan que fez uma defesa e muito interessante, de você pegar uma pessoa que vende banana o dia todo para ganhar renda no final do dia e dizer, fique em casa e não ter, dar condição de ele se sustentar sua família, ter o que comer. Então a gente precisa deixar claro, a gente precisa adotar medidas, mas garantindo a defesa de todos, inclusive daqueles que vivem da renda do dia a dia para sobreviver, vereador Alan. Concordo plenamente com você. E aí, vereador Venâncio, você que já foi secretário da SINDEC, que tem uma pouca propriedade, eu acho que nessa comissão a gente poderia ampliar os estudos para estudar também o impacto, né, na nossa economia, como a gente pode apresentar alternativa, propondo ao governo do Estado, à Prefeitura, ao governo federal, para que a gente possa atender a todos. É essa a nossa missão, é essa a nossa função. Então, nós estamos aqui para colaborar. E dizer, vereadora, concordo com você, se a gente não tomar medidas energéticas, a situação vai se agravar ainda mais pessoas vão ficar pobres, mais pessoas poderão morrer de fome. Então, a gente não podemos ter medo de tomar as medidas necessárias. Nesse momento, o nosso inimigo em comum é esse vírus, do coronavírus, que a gente precisa lutar para superar. Concedo a parte ao vereador Joaquim Caldas. Bom dia a todos, bom dia ao Enzo. Importante esse debate na casa. E queria
dar os parabéns ao secretário Gilberto Albuquerque pela instalação de uma central de oxigênio dentro do Hospital Disseu, feita ontem. Isso vai dar um equilíbrio maior àquele hospital, um equilíbrio de assistência maior àquele hospital, que está lotado. Mas, ao mesmo tempo, eu peço ao Deolino para dar um tempo aí. E, ao mesmo tempo, eu solicito à mesma fundação para dar uma estrutura mínima de trabalho àqueles que estão lá no combate, porque ontem faltou oxímetro para aferir a oxigenação do povo que está lá. Tem oxímetro faltando bateria, a alimentação de péssima qualidade para os funcionários, as quentinhas frias e mal organizadas, sem dar condição mínima de trabalho para aqueles que estão lá no combate, e a falta de profissional. Lá está faltando profissionais da linha de frente, como os fisioterapeutas, Hospital do Disseu. Então, está aqui o meu elogio, porque oxigênio é vida, e ontem foi instalado um tanque de grande porte no hospital, um tanque de quase 12 metros. Então, uma coisa extraordinária, mas que está faltando o mínimo para que os profissionais exerçam o seu trabalho com qualidade. Então, fica aqui o meu registro. E dizer que essa casa não se furta, está aqui. Na hora que o doutor Pessoa chamar, nós vamos estar aqui de manhã, de tarde, de noite, dia santo, madrugada, a hora que ele precisar, para que a gente vote qualquer coisa que ele precise, para fazer uma saúde melhor, socorrer melhor o povo da nossa cidade. Vereador Joaquim, pela parte. Vereador Joaquim, você que vem se destacando nesse combate ao Covid, um vereador, parabenizar. Você também que é empresário, mas que entende o momento que nós passamos, e eu acho que é isso, é unir forças e parabenizar por sua atuação. Concedo a parte ao vereador doutor Lobão. Com a palavra, o vereador Luiz Lobão. Obrigado, novo vereador Samuel. Queria dizer que, apesar de nós sermos médicos, eu tenho observado todas essas atividades em todo o país. A gente fica apreensivo quando vários pontos divergem. Divergem, a gente fica sem ter um norte seguro para tomar determinadas decisões nessa área da saúde, ou seja, nessa área médica. O momento é muito delicado, né? Em que famílias perdem seus entes queridos a cada dia. Esse final de semana nós perdemos mais um colega médico aqui em Teresina, doutor Antônio Cantuária, colega de infância, de bancos de ginásio, de primário, de faculdade, muito ligado a nós. Essa noite perdemos uma prima, casada com meu primo já falecido, da médica Castelo Branco, da doutora Thaís Castelo Branco. Faleceu na noite de antes de ontem para ontem. Então, a cada dia, eu tenho uma família que não tem perdido entes queridos ainda. E nós observamos essa discussão que muitas vezes não leva a muita coisa. Usa isso, usa medicação essa, medicação aquela. E eu queria passar a minha preocupação para que o uso de medicações seja restrito ao médico, à área médica. Vamos deixar os médicos trabalharem. Eu acho que essa discussão nossa, ou seja, de quem quer que seja, da alta cúpula executiva do país, ou da média ou da baixa, isso compete exclusivamente ao médico, ao Conselho Federal de Medicina, à Associação Médica Brasileira. Então, a conduta ela é individual, a conduta médica tem plena liberdade para isso, como rege a nossa Constituição. O que eu queria me prender aqui é que nós não podemos deixar, e aqui nós, como vereadores, eu faço uma conclamação.
Não deixemos que falte, a nossa luta tem que ser exatamente para que não falte leitos clínicos e leitos de UTI na nossa capital. Isso nós temos que nos bater todos os dias. Nós não podemos deixar que falte medicamentos e insumos na FMS, ou na Fundação Municipal de Saúde. E esses insumos eu incluí não só o de aporte de oxigênio, mas o próprio material de uso de trabalho dos profissionais da área de saúde. Esses insumos são essenciais, eles têm que trabalhar com segurança. E temos que ter isso com toda a segurança que não possa faltar. E providenciar o mais rápido possível a vacina, gente. São essas 5 coisas que nós temos que nos bater. São os leitos clínicos, os leitos de UTI, os insumos, os medicamentos e a vacina. Nós temos que nos prender a isso, nos ater a isso. Medicamento tal, tratamento tal, isso não compete a nós. Determinados serviços usam ivermectina, usam azitromicina, outros não. Isso não compete a nós estar discutindo isso no momento. O que nós temos que discutir agora, nesse momento, é dar o suporte essencial para a nossa população não sofrer mais do que está sofrendo. E eu creio que se baseia nisso, leitos clínicos, leitos de UTI, medicamentos, insumos e correr atrás da vacina o mais rápido possível. Eu acho que tem que ser nesse sentido a nossa discussão. Queria aqui agradecer, parabenizar a todos que me antecederam, nosso tempo é curto, e pedir a Deus, rogar a Deus, que consiga iluminar a cabeça das pessoas que dirigem o país, o estado e o nosso município, para que consigamos alternativas mais viáveis e mais rápidas para a nossa população. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Parabenizar o doutor Lobão, conselho à parte ao vereador Deolino Moura. Já foram 4 a parte, eu vou só pedir aqui a quiescência do plenário, sem que ninguém se manifeste, fica o plenário então liberado. Com a palavra, vereador Deolino Moura. Agradeço a parte, então, vereador Enzo, Vossa Excelência, que sempre que sobe à tribuna, por algo importante para a cidade, como foi a questão na quarta-feira passada, de um lockdown de 12 dias. Hoje, vereador Enzo, observamos em todo o país, as cidades que mais restringiram, sem que ninguém passasse fome, morresse de fome, hoje são as cidades que obtêm o melhor resultado. Basta a gente observar há quantas semanas, senhor presidente, nós temos o Amazonas fora da área vermelha no país, da faixa vermelha do país, que é considerada uma faixa grave, que é a faixa que hoje está o estado do Piauí, bem como 95%, se eu não me engano, dos estados do nosso país. Restrição. Nós não estamos falando... Quem colocou na cabeça de alguém, nesse mundo, em sã consciência, que um vendedor de din-din vai deixar de vender din-din por conta de um lockdown? Não vai! Gente, vamos ter consciência do que nós estamos falando, do que nós estamos repercutindo para as pessoas, como se alguém que vende xuxinha, que tem um pequeno comércio de subsistência, fosse passar fome nessa cidade por conta de um lockdown. Isso não existe. Qualquer pessoa em sã consciência, eu tenho certeza, vereador Enzo, que Vossa Excelência, o vereador Joaquim do Arroio, não propuseram um negócio desse para ninguém passar fome. Isso é falácia, é conversa para boi dormir. Não existe isso. Esse absurdo que algumas pessoas da manada, alguns sites bolsonaristas que querem mesmo o genocídio humano no país, essa falácia que alguns comerciantes têm replicado, isso é mentira. E nós não podemos deixar essa mentira repercutir. Nós somos a favor de um lockdown, pela vida, porque você não ouviu falar de ninguém que morreu de fome no Amazonas. A gente ouviu falar de gente que morreu de Covid no Amazonas, e foi muita gente. E de gente que está morrendo de Covid aqui em Teresina. E de gente que está morrendo de Covid no estado do Piauí e no Brasil inteiro. Mas porque deixou de vender din-din, xuxinha, deixou
de ter o seu comércio de subsistência, não. Isso é falácia. E nós não podemos deixar. Essa parte, vereador Deolindo, você também que vem dando bastante contribuição nessa luta contra o Covid-19, e acho que é isso. Precisamos somar esforços. Concedo a parte ao vereador doutor Leonardo. Com a palavra o vereador doutor Leonardo Eulálio. Obrigado, vereador Enzo. Primeiro, parabenizá-lo pela sua atitude de apresentar, formalizar esse requerimento, solicitando informações acerca do quantitativo de medicamentos aqui na nossa cidade de Teresina. Se pudermos também, inclusive, para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, eu acredito que seja também necessário e viável. Quero aqui também registrar, vereador Deolindo, que hoje ultrapassamos, somente aqui no estado do Piauí, 4.000 óbitos. Somente aqui no estado do Piauí. A gente vê esse crescimento, a gente vê esse problema chegando cada vez mais perto de cada um. Aqui nesse plenário, aqui na cidade de Teresina, não tem um cidadão que não tenha perdido ou um ente, um amigo, um parente, enfim, alguém da sua relação. E a gente tem que tomar atitudes, e atitudes mais drásticas, infelizmente. Essa vinda hoje aqui, essa sessão extraordinária hoje aqui, que, diga-se de passagem, os 29 vereadores, quando convocados, foram favoráveis, justamente pelo fato de entenderem e trabalharem pela sua cidade, que é Teresina, mostra o compromisso que essa casa tem nesse combate à pandemia. Mas também não podemos nos furtar de fazer toda uma análise, de fazer o acompanhamento, de cobrar quando houver necessidade, como é o caso desse requerimento apresentado pelo vereador Enzo Samuel, que vai ser feito, inclusive, em nome dos 3 vereadores do partido, do vereador Alan, do vereador Evandro e do vereador Enzo, para a gente ter uma relação, uma ideia real do que realmente está acontecendo aqui na nossa saúde. Nós já tive uma notícia boa, por exemplo, hoje de manhã, que foi justamente a redução da quantidade de pessoas na fila por UTI. Caíram 40 pessoas, caíram 40 vagas nesse sentido. Então, já é uma boa notícia. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho para que a gente possa dar para a nossa população a oportunidade de lutar pela sua vida, de lutar pela sobrevivência. É isso que a gente quer. Se a pessoa, se aquele cidadão, aquela cidadã vier a falecer, que ela tenha pelo menos um atendimento de qualidade, um atendimento médico e um atendimento hospitalar que possa dar chances a ela de lutar pela sua sobrevivência. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Leonardo. Infelizmente, temos contato com o doutor Leonardo. Acho que o discurso era esse. Encerra aqui reiterando o requerimento que nós vamos fazer em nome do PDT, que é solicitando essas informações à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, à Fundação Municipal de Saúde, a respeito do quantitativo de medicamentos, principalmente no que diz respeito ao kit de intubação, que é utilizado para pacientes que se encontram no UTI e precisam ser intubados. Então, fazemos aqui esse requerimento, mais uma vez, reiterar que possamos somar esforços para que a gente possa sair dessa pandemia o quanto antes. Muito obrigado e um bom dia a todos. Convido agora, como terceiro orador do grande expediente, o vereador Venâncio. Bom dia, gostaria de cumprimentar a nossa mesa diretora em nome do vereador Evandro Ide, vereadora Terezinha,
Gostaria de cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, bem como nossa equipe de funcionários da Câmara de Vereadores, imprensa e pessoas que nos acompanham de forma virtual e também os vereadores que estão de forma remota hoje. Muito bem, meu discurso hoje, ele vai seguir, vereadora Terezinha, uma linha que eu tenho adotado ao longo das semanas. Essa pandemia, ela tem um viés estritamente e fortemente de saúde pública, mas também tem um lado econômico, vereador Joaquim do Arroz. Então, as gestões, tanto municipais quanto estaduais e federal, têm que ter essas duas linhas de atuação. Semana passada fiz um discurso aqui e também tivemos uma audiência com o doutor Gilberto, tratando de diversos pontos. Uma aceleração da vacinação. Lembro bem que o Marquinho Costa cobrou aqui os testes de Covid. Lembro bem que o vereador Alain cobrou a questão do oxigênio. Lembro também que diversos vereadores e vereadoras colocaram a possibilidade de fazer uma vacinação paralelamente com a ordem cronológica de idade e de atividades econômicas. E ele foi bem curto e grosso, disse que a Prefeitura de Teresina apenas aplica a vacina. Tudo tem que ser feito através do Plano Nacional de Vacinação, que deixa até a gente um pouco triste em relação a isso. Mas teve um avanço, estamos aí com idosos com menos de 70 anos em fase de vacinação. Também contribuímos com a questão da celeridade da vacinação, no momento que foi expandido tanto os pontos de vacinação, o vereador Luiz colocou aqui, mas também o aumento do número de UBSs, que também foi feito pela gestão municipal agora. Mas meu discurso quero focar aqui na parte econômica. A vereadora Terezinha, ela foi muito feliz na parte que fez no pronunciamento do vereador Enzo, falando que essa crise econômica está muito séria, de fato. Eu faço uma avaliação, vereadora Poliana, Tanandra, Aloysio, que naquela primeira fase, primeira onda do Covid, as ações fizeram com que as pessoas não passassem fome. Auxílio emergencial, distribuição de cestas, até propriamente a população se uniu para fazer aquela distribuição de alimentos. E essa segunda fase, vereadores, eu estou vendo que o povo está passando fome mesmo. Naquela primeira até costumava dizer que teve gente que teve até um aumento financeiro, pessoas que ganhavam menos e com auxílio emergencial acabaram ganhando mais. Nessa não tem isso, não. O que a gente vê, de fato, é que as pessoas começam e vão passar fome e que nas ruas de Teresina começa a aumentar o número de pedintes, pessoas que a gente consegue ver assim, a fisionomia, vereador Luiz André, de pessoas normais, de pouca idade, mas a gente começa a ver que a miséria, de fato, e não é só em Teresina, não é culpa do prefeito, do governador, não. Isso é algo que a segunda onda do Covid tem feito, em virtude até do fim dos auxílios emergenciais. Então, fazendo esse contexto todo, eu queria vir falar um pouco de hoje sobre algumas ações que o meu mandato vê como importantes, que pode contribuir. Pode ser uma ação pontual, mínima, mas eu acho que de pouco em pouco as pessoas vão sugerindo e, caso implementado, a gente consegue avançar. Essa semana, o Banco Popular de Teresina lançou aí uma matéria, vereadora Terezinha, pela Prefeitura de Teresina, no portal da Prefeitura, que está sendo feito o período de cadastramento de novos empréstimos, de novos financiamentos, que são bons, vereador Joaquim, para as pessoas que estão tendo dificuldades aqui nesse momento do coronavírus, da pandemia. Então, era importante até, no momento oportuno, que a gente provocasse aí um convite, vereador Renato, você como Vossa Excelência, como líder do prefeito, para trazer aqui à nossa Câmara esse coordenador do Banco Popular, ou até mesmo a secretária lá da SEMEST, para falar um pouco do que tem sido feito no momento agora e de um plano que a gestão tem nesse sentido de diminuir as dificuldades econômicas que micro e pequenos empresários estão tendo. Eu acho que é uma pauta muito interessante. Muito interessante. E no meio dessa crise econômica, a gente tem identificado nacionalmente alguns estudos, profissões que estão ascendendo. Oportunidades de empreendedorismo surgindo com a pandemia. E uma delas, vereador Renato, é relacionada ao esporte. E o esporte do ciclismo. Estudos mostram que de 2019 a 2020 cresceu-se 93% das vendas de bicicletas aqui no Brasil. A Audax teve que contratar muito mais pessoas para trabalhar, porque as pessoas, com a pandemia,
estão comprando bicicleta e estão utilizando como meio de transporte. Se for fazer aqui um estudo, uma pesquisa, dessa pandemia, eu me lembro bem que só o Luiz André pedalava antes. Hoje pedalo aqui eu, Luiz André, o vereador Renato Begé, o vereador Jeová Alencar, o vereador Neto do Angelim, e até o vereador Levino, o vereador Marquinhos está comprando uma bicicleta. Ou seja, vamos ver esse avanço da questão do esporte em Teresina como uma possibilidade, uma oportunidade de gerar empregos. Profissões novas estão surgindo nesse momento de crise econômica. Então, hoje eu faço um requerimento, vereador Jeová Alencar, para a Fundação Alferraz, para que seja disponibilizado duas novas formas de curso de capacitação. Uma em mecânica, com certeza, uma em mecânica de bicicleta. Uma parte, vereador. Eu faço ciclismo e a gente sabe o quanto que esses profissionais estão sendo demandados hoje, desde a limpeza de uma bicicleta à troca, de fato, do material, do equipamento. E outro curso para confecção de roupas para a prática esportiva. A quantidade de costureiras, a quantidade de pessoas, até nos nossos centros de produções, que podem ganhar dinheiro e não estão ganhando dinheiro porque não tem essa expertise, até essa luz para a produção de roupas para ciclistas, Jeová. Então, se a Fundação Alferraz conseguir fazer desses dois cursos, eu acho que é só uma pontinha no problema econômico, mas eu acho que eu estou dando minha contribuição. Profissões novas surgindo, o que faz com que desperte o caráter do empreendedorismo e as pessoas ganhem dinheiro. E, se a gente tivesse requerimento atendido, de antemão, eu já estou fazendo também, presidente Jeová, um ofício para a Semplan, para destinar R$126 mil de emendas parlamentares minhas, que estão na Fundação Alferraz, para ser implementados esses dois cursos que eu estou propondo no meu requerimento. Uma parte, vereador Aloysio. Vereador Venâncio, queria parabenizar Vossa Excelência por um tema tão importante, Vossa Excelência que deu uma grande contribuição na SENDEC. Agora eu queria chamar a atenção aqui de alguns pontos que eu tenho observado. Numa das reuniões que eu tive a oportunidade de ir na Prefeitura de Teresina, eu tive a informação do secretário de Governo que a Prefeitura já estava gastando 56% de toda a receita corrente líquida do município com a saúde. Nós sabemos que, na época do prefeito Firmino Filho, esse gasto já era de 35%. E que, constitucionalmente falando, os municípios só têm a obrigação de gastar 16%. 15%. Então, mostra o comprometimento nas finanças públicas e até a atenção que a gestão está dando no combate a essa grande pandemia que nós estamos vivendo. Com relação à questão econômica, eu tenho dúvida da capacidade de ajuda que os governos estadual e municipal podem fazer com relação à nossa economia. Eu acho que maior seria se conseguíssemos aqui renegociar algumas dívidas, fazer alguns tipos de refis ou até, às vezes, suspender algumas cobranças de impostos. Porque nós vimos, como Vossa Excelência bem disse, que no ano passado, essa diferença quem fez foi o governo federal, mas não foi do orçamento, foi liberado a questão da responsabilidade fiscal para que se possa, que se pudesse fazer o auxílio emergencial e a suspensão do contrato de trabalho. Então, esse tema é um tema realmente muito preocupante. Eu não sou negacionista, sei que esse vírus está cada vez mais próximo da gente, mas essa situação econômica, ela é realmente muito preocupante, porque a cada dia que passa, nós temos, como Vossa Excelência bem disse, o maior número de pessoas desempregadas e passando fome, literalmente. Então, é por isso que eu tenho aqui, nessa casa, sempre defendido a abertura com protocolos sanitários. Sou totalmente a favor do toque de recolher pelo governador e sou a favor também do fechamento dos finais de semana. Mas eu acho que fechar a economia não é o caminho. Muito obrigado. Vereador Aloysio, compreendo completamente sua preocupação. Mas também acho que o município ele não pode se abster dessa pauta econômica no momento da pandemia. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós temos nossas emendas, 20% dela nós colocamos na Fundação Municipal de Saúde, inclusive até a gente, por sugestão do vereador Dudu, do Joaquim, a gente modificou lá
para ser para a compra de insumos e vacina. Eu tenho certeza que diversos vereadores aqui colocariam parte das suas emendas para alguns projetos ou programas feitos via Banco Popular, para fomentar, para desenvolver, para estimular, para despertar, para trazer algum tipo de capacitação. Então, acho que são pequenas coisas que também mostram que não se resolve, de fato, o problema, mas que tem esse viés também por parte da Câmara e por parte da gestão municipal. Uma parte do vereador de Olinda. Eu agradeço aqui, né, a concessão da parte, bem como parabenizo Vossa Excelência pela preocupação. Vossa Excelência que foi, né, secretário da SENDEC, bem como também nós temos aqui o vereador Aloysio, foram bons secretários que fizeram um trabalho importante pela nossa cidade em um momento ímpar, né, de crescimento aqui nessa área em Teresina. Prova disso é que nós temos hoje aqui, por exemplo, a Avan, o Açaí e tantos outros empreendimentos que foram instalados nessa cidade, né, seja de um ou do outro. Dizer que, se a gente for observar, e o Brasil se compara muito com os Estados Unidos, acabei de falar isso ali, lá na segunda onda eles aumentaram o auxílio. O auxílio que era de $600 passou a ser de $2.000. O auxílio que garante que as pessoas, e só o governo federal, tem o suporte necessário para abarcar, para garantir essa sobrevivência. Isso é importante que a gente esteja sendo caixa de ressonância, mesmo uma Câmara Municipal de uma cidade, da cidade de Teresina, né, que é a capital, porque é essa caixa de ressonância de informações verdadeiras e precisas que tem que chegar na população. Nós temos que ter um governo mais eficiente, não só no que diz respeito ao rumo, né, a liderança da forma de conduzir o país na questão da saúde, mas também na questão econômica. Esse recurso, falava aqui com o vereador Edson Mello, né, semana passada, esse recurso volta por completo para o país. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, essa é a perspectiva. O país ficou mais rico ou mais pobre, vereador Evandro? Eu falo do Brasil. Durante o recebimento do auxílio emergencial por parte da população, ficou mais rico. Lá também, essa é uma visão, né, é uma visão que foi deixado como legado, e aqui eu tenho muita satisfação em dizer aqui, sem nenhuma falsa modéstia, pelo governo do ex-presidente Lula. Dinheiro que chega na mão do trabalhador, se transforma em compra no comércio pequeno, ali na esquina de casa, e se transforma no médio comerciante, e por fim, no grande comerciante. É dinheiro que circula. Então, nesse sentido, o governo federal, ele tem o dever de auxiliar as pessoas da nação. Só o governo federal tem a condição necessária e tem o caixa necessário para provir essa matemática na economia. E é importante que a gente esteja colocando isso dessa forma, porque senão as pessoas ficam cobrando do vereador, né, alguma ação na área econômica também, o que não está, de alguma forma, na nossa alçada. Parabenizo Vossa Excelência, me coloco à disposição no que for necessário, inclusive nessa questão de proposição de Vossa Excelência aqui no dia de hoje. Muito obrigado, vereador Fernando. Agradeço e incorporo sua parte, vossa parte, vereador Deolindo. Pois bem, sei que como vereador não vou resolver o problema da economia de Teresina. Doutor Leonardo, uma parte concedida. Muito obrigado pela essa parte cedida. E eu gostaria de enfatizar as palavras do vereador Joaquim Caldas, no qual diz respeito à ampliação da capacidade de oxigênio no hospital do Disseu Arco Verde. Hoje conta com mais de 40 leitos de internação. Ela necessitava dessa ampliação. E, graças a Deus, fomos atendidos. E agora nós vamos tentar estender isso para o Hospital do Buenos Aires, que a capacidade de oxigênio lá também ela é restrita.
E gostaria, nessa parte que nos foi dada, colocar aqui o relatório que foi concluído pela Comissão de Saúde, já foi assinada pelos membros e está sendo encaminhada para deixar documentado todas as nossas orientações que essa Comissão de Saúde teve ao longo das semanas, quando percorreu as instituições no intuito de dar uma contribuição, e a gente colocou por escrito para que não se ficasse só nessa casa, só nos relatórios dessa casa, a gente colocou, protocolou e espera que a presidência encaminhe para o nosso Poder Executivo. Essa é a nossa contribuição. Muito obrigado. Uma parte, vereador Renan. Pedido ao vereador Dudu. Uma parte. Está me ouvindo? Com a palavra, o vereador Dudu. Pelo tema. E acho que nós estamos chegando num momento tão crítico que de certa forma atingir. A gente não está atingido pela pandemia, pelo próprio vírus. Nós, como homens, estamos atingidos psicologicamente por estar percebendo o grande agravamento desse vírus aqui na nossa cidade. Mas a gente não pode também deixar palavras. Eu vi muitas vezes falarem: cadê os hospitais de campanha? O que já foi criado na rede do município, na rede. Esses já mais o número de leitos de estabilização que tinham os hospitais de campanha. E leitos... O governo federal está dando aposta à gestão. Por alguns fatos políticos, estamos tendo a maior da nossa cidade. Lá no HUT, aquele doutor Fábio Marques trabalha 24 horas debruçado naquele HUT, que hoje é um verdadeiro hospital de guerra no combate a essa Covid. A ampliação, nós estamos vendo o caos no Brasil. Quem está praticamente pedindo socorro ao mundo é São Paulo, que é o pulmão financeiro do Brasil, não, é o pulmão financeiro da América Latina. É uma das maiores economias do mundo, São Paulo. Então imaginemos aqui, nós, Teresina, com um dos PIBs menores do nosso Brasil, está passando da forma como nós estamos passando, temos muito que agradecer esses homens e mulheres. Óbvio que eu posso dizer, se não fosse o zelador, o maqueiro, aquele mais humilde que está lá fazendo a higienização dos locais, não teria um médico salvando vidas lá na ponta. Então é um conjunto de homens e mulheres que realmente estão aí a exaustão. Por isso que essa medida agora ela é de extrema importância para diminuir a curva da transmissibilidade. Nós não queremos que esses leitos que estão sendo sejam leitos que está sendo disponibilizado porque está aumentando os leitos nos cemitérios. Quer dizer, se disponibiliza leito porque aumenta lá no cemitério. Nós não queremos isso. Nós queremos é que diminua a transmissibilidade. Se Deus quiser, daqui a 10 dias, temos aí uma avaliação de pelo menos a situação não controlada, porque eu acredito que enquanto não tiver vacina em massa, e isso aí não sou eu que estou dizendo, é o mundo, é a ciência, nós não teremos o controle dessa pandemia. Então, volto a dizer, a Câmara
incorporo uma parte, apesar de não... Em alguns momentos ficou um pouco cortado, mas acompanhei bem a questão que o vereador parabeniza os profissionais de saúde aqui de Teresina. Já concluindo, senhor presidente, eu tenho um simancol. Eu sei que eu não vou resolver o problema como vereador da economia de Teresina. Também sei que é muito maior do que a gente está colocando essa questão de uma ou outra ação aqui através da Câmara. Mas acho que é importante, sim, a gente pautar esse aspecto econômico aqui, sugerir, cobrar da gestão municipal um planejamento também dessa parte da questão econômica, paralelamente, obviamente, com a questão da saúde que a gente tem acompanhado. E aqui só reforço, até por vivência, nesse momento que eu estou praticando o esporte, por conversar e por ler isso sobre Teresina, o Piauí, o Brasil, com essa evolução do número de praticantes de ciclismo, reforço aqui o requerimento para solicitar da Fundação UOL Ferraz a implementação desses 2 novos cursos de mecânica de bicicleta e de confecção de roupas para ciclistas, corredores, que eu vejo que é um mercado que tem muita demanda e tem pouca oferta e pode ser uma oportunidade de emprego e renda aqui para Teresina. Tá bom? Então, ofereço, concedo aqui uma parte do vereador Joaquim e, no mais, concluindo aqui meu discurso. Uma parte, meu querido vereador Joaquim Caldas. Bom dia, Venâncio, e parabenizando você pela sua visão também na área econômica, isso é muito importante. A economia da cidade realmente está sofrida em qualquer situação. Quando você para a sua produção, você para a sua comercialização, tudo é muita dificuldade. Não tem nenhuma empresa, mesmo o ramo de alimentos, que esteja passando pelo momento satisfatório. Basta dizer que nesses 15 dias a gente reduziu em 50% tanto a capacidade de produção como a de distribuição. Então, isso dá um reflexo natural em qualquer negócio, em qualquer empresa. Mas temos que viver a vida. É um momento de guerra. O problema é que as pessoas não atentaram que estamos no estado de guerra, porque não foi estourado nenhuma bomba, nenhum míssil. Os Estados Unidos parou o mundo no dia que mataram 3.000 pessoas, do 11 de setembro. Nós estamos morrendo 3.000 pessoas nos Estados Unidos, não, 6.000 pessoas nos Estados Unidos por dia. Então, isso é um estado de guerra. Então, temos que viver um estado de guerra. Nós temos que se preparar para um estado de guerra. O Hospital do Disseu é um hospital de campanha de guerra. De guerra. As pessoas, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, lá é um plantão de 12, 13 horas sem sentar. Então, esses profissionais, eles estão dando de si e o mais. Então, vamos se preocupar com a economia? Vamos. Mas você veja já a sinalização do vice-prefeito com o prefeito de comprar 40.000 cestas básicas. Porque o povo tem fome. Mas não pense que a prefeitura está à mercê, está ausente. Não. A prefeitura está empregando o máximo possível dentro da CTA, em limpeza de ruas, para poder gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas levar o de comer para casa. Então, onde você olhar a cidade hoje, tem muito mais empregados na CTA fazendo limpeza de rua do que na prefeitura passada. O que é isso? Uma forma de gerar emprego e renda direta e rápida. Então, a prefeitura não está omissa em relação à geração de emprego e renda, não está omissa à economia, nem está muito menos omissa em relação à fome. Doutor Pessoa é um homem que tem uma sensibilidade maior do que você pode imaginar. Então, vamos passar esse estado de guerra. Deus vai olhar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. E vamos salvar vidas. E aí, pós-guerra, nós vamos se superar como se superamos em outras épocas, em outras épocas do mundo, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e etc. Então, a crise do petróleo, e aí vai.
Então, o Brasil também vai se reinventar, Teresina também vai se reinventar. Parabéns pelo seu tema. Incorporo... Uma parte da vereador Venâncio. Incorporo a parte na íntegra, vereador Joaquim. Agora, mais do que nunca, é necessário esse braço forte da Prefeitura na distribuição de alimentos aqui em Teresina. Eu tenho sentido isso e eu acho que é bem oportuno. A tempo que eu estou pedindo, nobre vereador. Uma parte, Venâncio. A tempo. Talvez tenha tido uma conexão ruim, mas eu tenho que pedir uma parte desde o... Com a palavra, vereador Luiz Lobão. Obrigado. Consegui agora fazer a interlocução. Parabenizar Vossa Excelência pelo tema que leva à tribuna dessa casa hoje e enfatizar alguns pontos, iniciando aqui com a palavra do novo vereador Edilberto Borges. Uma parte, vereador Venâncio. O HUT se tornou um hospital de guerra, e é verdade. Mas não só o HUT, novo vereador Edilberto Borges. Todos os hospitais em Teresina, todas as UBS, as UPAs, a UPA do Promorar, lá do Dr. Vinícius está se desdobrando, o hospital do Disseu lá, o diretor está se desdobrando também ao máximo, o hospital do Monte Castelo, que é transformado em Covid, o hospital do Mariano Castelo Branco, a Dona Yara tem se transformado também muito na direção daquele hospital. Então, os profissionais todos da área de saúde, então eu queria fazer aqui uma moção de louvor individual, se possível, através da Câmara, para todos os profissionais de saúde do município de Teresina, do estado do Piauí, porque todos estão envolvidos e estão psicologicamente alterados, estão psicologicamente debilitados, porque não é fácil. Só sabe quem está na linha de frente com esses pacientes. O sofrimento, a dor, sem poder fazer o que é necessário fazer, leitos clínicos sendo necessário e mandando paciente para casa em determinados locais do Piauí e de Teresina. Nós temos visto isso. Pacientes que ficam na UPA, aqueles que estão melhorzinho, vai para casa, o outro fica esperando um leito clínico 2, 3 dias, até conseguir no hospital da polícia, que vai, aqui minha referência, meu reverenciamento a todos os profissionais também do HPM, do Hospital da Polícia Militar do Piauí, que se desdobram ali no atendimento da Covid. Então, são todos os hospitais que estão em estado de guerra. Nós estamos num período crítico, muito crítico. Vale, sim, se fazer o máximo possível o deslocamento social, o afastamento social, o distanciamento social, o uso da máscara, aquela história de lavar as mãos tem que ser enfatizado agora. Na área social, nós estamos num período de chuva e a pandemia está no pico, e isso talvez aumente. Nós temos que estimular, sim, como o nobre vereador Venâncio acabou de dizer, estimular o aporte de suprimentos dessas famílias, tanto aquelas da SEMET, da Secretaria Municipal de Educação, como a SENCASP deve entrar mais fortemente. Ainda não estou observando uma atuação forte da SENCASP em Teresina. Queria que até fosse possível chamar o Dogan e a secretária responsável pela SENCASP para saber o que estão fazendo nesse momento em termos de ajuda social para as famílias de Teresina. É importante ter um aporte de cestas básicas para essas famílias carentes, porque o momento é crítico. Tem gente passando fome realmente. Então eu queria aqui fazer essa solicitação, se fosse possível, trazê-los aí para que nós pudéssemos ouvir tanto o responsável pela Secretaria de Educação, porque eles têm já uma logística de como chegar naquelas famílias mais carentes através da educação. E a SENCASP entrar junto nessas ações sociais para poder ajudar mais ainda a população de Teresina, que tanto sofre todos os dias, indistintamente, se é segunda, domingo, terça, quarta ou quinta, eu estou recebendo telefonemas de ajuda. Muitos fazem e expõem isso, outros fazem calado. Eu tenho feito calado, no silêncio. E queria aqui pedir que os órgãos públicos entrassem mais efetivamente nessas ações sociais. Muito obrigado. Incorporo na íntegra a parte do vereador Luiz Lobão e tenho certeza, realmente acredito que nossa participação hoje na Câmara aqui, através dos apartes, nosso discurso, todos os oradores, vai dar esse despertar nessa parte também da preocupação da Prefeitura na distribuição das cestas básicas, na questão
de trazer para perto essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E concedo uma parte ao vereador Evandro e depois ao vereador Valdemir. Obrigado, vereador Venâncio. Quero apenas registrar aqui também que, preocupado com essa situação econômica, não só no nosso país, mas principalmente aqui na nossa cidade de Teresina, é que nós apresentamos, inclusive na semana passada, dois indicativos de lei, me perdoe, justamente visando e pensando nesses mais vulneráveis, nesses mais necessitados. Um dos indicativos, inclusive, nobre vereador, trata do fornecimento de um auxílio alimentação aqui para o nosso povo, para aqueles que mais necessitam. E o outro, justamente, a conversão de multas aplicadas em virtude do descumprimento dos decretos municipais em doação de cestas básicas para o município. Então, desde aquele cidadão que cometeu a infração pagar o valor em dinheiro, ele vai dar o valor correspondente em cestas básicas. Fornece para a Sencasp, a Sencasp distribuiria para toda a população e aqueles mais necessitados. E aproveito também para sugerir ao Poder Público Municipal que tome como base, foi falado aqui pelo vereador Lobão, que tome como base os alunos já matriculados na rede municipal de ensino, para que essas cestas básicas possam chegar àquelas famílias, possa chegar àqueles que mais precisam, possa chegar àqueles que realmente estão mais necessitados. Era isso. Incorporo na íntegra. O vereador Evandro tem acompanhado o vosso trabalho. É muito bom nesse momento que Teresina precisa de vereadores comprometidos com Vossa Excelência. Para concluir, vereador Valdemir. Vereador Venâncio, é muito oportuno nesse momento que vivemos também numa situação muito delicada do nosso país, mas pensando também além da vida da pessoa humana, hoje nós temos uma situação muito difícil no nosso país. Mas eu acho que já está na hora de fazer algumas mudanças. No momento da vacinação. Acredito que para melhorar a economia é necessário estar vacinado essas pessoas que trabalham. Que trabalham no comércio, que trabalham de uma forma geral. É preciso fazer um trabalho nesse sentido. Porque já estamos 69 anos, né? 69 anos já está sendo vacinado, 70, 69 anos, 68. E eu acredito que para a gente diminuir essa situação, a gente vê aí as praias lotadas, movimentos, de uma forma geral, e a gente precisa estar avaliando tudo isso. Eu acredito que é necessário, logo, estar vendo essa situação de que para melhorar a economia é necessário fazer a vacinação com as pessoas que trabalham, que estão no dia a dia lutando, porque essas pessoas que geralmente estão ali no trabalho, que pode estar melhorando a situação do nosso povo, a saúde do nosso povo. Eu acredito que nosso entendimento é salvar vidas também, fazer um trabalho nesse sentido. Gostaria de dizer também, o Evandro tocou numa situação muito importante essa questão, o próprio Joaquim também estava falando, cesta básica. Eu disponibilizei 300 mil reais lá para a Sencasp, para comprar alimentação para as pessoas. Desde da minha emenda parlamentar, eu coloquei à disposição da Sencasp, para que possa fazer um bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Incorporo na íntegra e agradeço a todos que estão aqui hoje e puderam ouvir um pouco do meu discurso. Era isso. Solicito recomposição de quórum. Senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Renato Begé. Eu gostaria que fosse colocado para as comissões, né, darem o parecer, né, verbal aqui, dada a urgência do projeto. Está aqui o requerimento do VGE? Ah, está aqui. Tá aqui. Vereadora Fernanda quer falar, Vereadora Fernanda. Faço registrar a presença dos vereadores de forma verbal. Vereador Dudu, vereadora Fernanda Gomes, vereador Luiz Lobão, vereador Dr. Leonardo, vereador Paulo Lopes. Quem mais é, Evandro? Vereador Vinícius Ferreira, vereador Gustavo de Carvalho. Requerimento de autoria do vereador Renato Begé, que solicita urgência especial aos projetos de lei 7374, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina. Ele já está no sistema, tá? Está no sistema. Em votação. O seu não deu. Terezinha. Estou sem áudio aqui, ô. Tiago. Tem áudio também, Tiago. Ficam aprovados com 27 votos favoráveis. Faço computar os votos da vereadora Terezinha Medeiros, vereador Luiz Lobão, doutor Leonardo, vereadora Fernanda Gomes, vereador Gustavo de Carvalho, vereador Paulo Lopes, Vinícius Ferreira, vereador Dudu e vereador Ismael Silva. Essa é legislação e educação. Cadê a pauta? Aqui, primeira votação. Em primeira votação, o projeto de lei número 73, 2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, que antecipa o feriado do aniversário de Teresina, previsto pela lei número 2275, de 11 de janeiro de 1994, modificada pela lei 2847, 22 de novembro de 99, referente aos feriados municipais na forma que especifica. Vamos solicitar o parecer verbal da Comissão de Legislação e Comissão de Educação. Vereador Dudu, parecer verbal da Comissão de Legislação. Alô, presidente, tá me ouvindo? Ouvindo, vereador Dudu. Me ouvindo? Ouvindo. Designo o relator Enzo Samuel da matéria. Vereador Enzo Samuel. Senhor presidente, voto favorável pelo trâmite. Vereador Venâncio. Voto com o relator. Vereador Luiz Sampaio. Favorável. Vereadora Tanandra.
Voto favorável. Aprovado. Comissão de Educação, vereadora Fernanda Gomes. Designo o relator Valdemir Virgínio. Favorável à tramitação da matéria. Vereador Vinícius Ferreira. Voto com o relator. Vereador Joaquim Caldas. Voto com o relator, presidente. Vereadora Tanandra. Voto favorável. Aprovado. Coloque, então, em primeira votação, já com os pareceres das comissões de legislação e educação favoráveis, projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, que antecipa o feriado do aniversário de Teresina, previsto pela Lei número 2.275, de 11 de janeiro de 1994, modificada pela Lei número 2847, de 22 de novembro de 1999, referente aos feriados municipais na forma que especifica. Discutindo. Sem quem queira discutir, coloca em primeira votação. Sem áudio, Tiago. Eu quero ouvir o presidente, eu quero ouvir o projeto. É o vereador Luiz Lobão. Ouvindo agora, senhor presidente. Projeto de lei, vereador, Vossa Excelência, que antecipa o feriado do aniversário de Teresina, previsto pela Lei número 2.275, de 11 de janeiro de 94, modificada pela Lei 2847, de 22 de novembro de 99, referente aos feriados municipais na forma que especifica. Aprovado por 25 votos favoráveis e 1 contrário. Declaração de voto, presidente. E 1 abstenção. Declaração de voto, vereador Joaquim Caldas. Presidente, antes de tudo, agradecer os pais dessa casa pela sensibilidade em querer ajudar Teresina. Mais uma vez, essa Câmara não se furta em fazer seu papel. Queria parabenizar os pais dessa casa por essa votação, por esse desempenho, por estar aqui hoje, num momento tão difícil da nossa cidade, votando a favor de uma paralisação mais firme, mais forte, para ver se a gente dá uma sustentabilidade à nossa saúde. Teresina está num colapso de saúde e, graças à sensibilidade do nosso prefeito, doutor Pessoa, um médico, um homem sensível à situação que vive hoje a população teresina, propõe para essa casa, através do seu líder, o vereador Renato Begé, para que a gente antecipe o feriado, ajudando não só a Teresina, mas ao estado do Piauí. Em primeira votação, projeto de lei número 74/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, que dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Teresina, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, o CAS-Fundeb, em consonância com a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e das providências. Precisamos dos pareceres verbais das comissões de legislação e educação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Venâncio Cardoso. Queria que o nosso querido líder Renato, ele explicasse o porquê da urgência desse projeto, se tem algum prazo, alguma coisa, que se não for votado agora com urgência em duas votações hoje, se o município iria se prejudicar de alguma forma. Com a palavra... Explicar de fato o que é que o projeto, que a gente não teve condição de entender direito.
Bom, senhor presidente, vereador Venâncio, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, existe um prazo, né, até o final desse mês, né, tem que ser criado esse conselho. E ele é baseado numa lei federal. Ele visa apenas acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação de recursos do fundo, né, do Fundeb. Então, é uma nova metodologia do governo de um conselho específico para acompanhar e controlar os gastos com o Fundeb. E há a exigência do prazo, por isso entrou no regime de urgência. Gostaria de colher o parecer da Comissão de Legislação. O presidente, vereador Dudu. Designo o vereador Venâncio como relator da matéria. De acordo com o nosso líder, se não for aprovado até o final do mês, o município vai se prejudicar, então, voto pela possibilidade jurídica. Vereador Enzo Samuel. Sigo o relator. Vereador Luiz Sampaio. Com relator, presidente. Vereadora Tanandra. Com relator. Comissão de Educação, vereadora Fernanda Gomes. Designo o relator Joaquim Caldas. Relator Joaquim Caldas. Presidente, diante da explicação do líder do prefeito, não podemos perder prazo, porque se perdermos prazo, nós podemos perder recursos, e nosso estado, nosso município, mais do que nunca, precisa de recursos. Então, eu voto a favor do trâmite do projeto de lei vindo pela Prefeitura. Vereador Valdemir Virgínio. Acompanhe o relator. Vereador Vinícius Ferreira. Acompanhe o relator. Aprovado nas duas comissões. Em primeira votação, o projeto de lei número 74/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, que dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Teresina, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASC Fundeb, em consonância com a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e das providências. Discutindo. Sem quem queira discutir, coloque em primeira votação. Aprovado por 26 votos favoráveis. Requerimento de autoria do vereador Venâncio Cardoso, que solicita à Fundação Ferraz que possa incluir em oferta dos cursos de capacitação profissionais voltadas à mecânica de bicicleta e corte e costura para a produção de roupa destinada aos praticantes de esportes de rua, especificamente ciclista, na sua programação anual. Discutindo. Sem quem queira discutir, coloque o requerimento em votação. Tá louco? Como é que é? Tirar o bicho aqui. Solicita a Secretaria de Educação. Não estou ouvindo o presidente, Tiago. Não está falando nada, não. Hein? Aprovado por 26 votos favoráveis. Requerimento de autoria do vereador Luiz Lobão, que solicita à Secretaria de Educação que promova ações sociais visando a reduzir
os efeitos causados pela pandemia, tais como distribuição de cestas básicas às famílias dos alunos. Discutindo o requerimento. Discutindo o vereador Venâncio Cardoso. Só a título de curiosidade, como eu presidi a comissão passada, eu me lembro de alguns dados. O governo federal, ele passa por dia, por aluno, para uma merenda escolar, em torno de 38 centavos. 38 centavos. E a prefeitura complementa e acaba que dá uma alimentação de qualidade para os alunos. Então, ideia muito interessante. É importante que a prefeitura, de fato, tanto a merenda escolar como a parte de cestas básicas sejam também como base se utilizar os alunos, que são mais de 94 mil alunos da rede municipal. Então, são pelo menos aí 35 mil famílias que seriam beneficiadas assim a curto prazo. Voto favorável. Votarei favorável, doutor Luiz Lobão. Em votação. Presidente, pode... Pois não, vereadora. Não deu para ouvir qual é o requerimento, indicação do projeto. Vereador Luiz Lobão solicita à Secretaria de Educação que promova ações sociais visando a reduzir os efeitos causados pela pandemia, tais como a distribuição de cestas básicas às famílias dos alunos. Em votação. Senhor presidente. Estou lhe ouvindo, vereador Luiz Lobão. Esse requerimento foi de autoria de quem? Que o áudio está ruim, não estou conseguindo retorno. Não deu para compreender. Eu não ouvi de quem foi a autoria do requerimento. De Vossa Excelência. Tinha solicitado as informações do secretário de Educação, juntamente com informações da secretária da CENPES, se fosse possível até convidá-la se quisesse uma explanação para a Câmara, uma orientação para a Câmara. Esse foi o requerimento que eu fiz. É porque o áudio está muito ruim, o retorno está muito ruim para esse vereador. Mas, antecipadamente, já voto a favor. Obrigado. Fica um pouquinho de ruído, vereador, mas fica aqui aprovado o requerimento por 27 votos favoráveis e também feito o registro de Vossa Excelência. Requerimento de autoria do vereador Enzo Samuel, vereador Alain Brandão e vereador Evandro Ide, PDT Sempre Unido. Solicita a Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde informações sobre a quantidade de medicamentos e materiais necessários ao tratamento de pessoas com Covid, em especial o kit intubação, a fim de que não falte insumos no combate à pandemia. Discutindo. Sem quem queira discutir, coloque em votação. Eu continuo sem ouvir, senhor presidente. Bom, o áudio está muito ruim, o retorno. Deve ser o sinal de Vossa Excelência, vereador, que deve estar ruim. Tentando. Aprovado por 27 votos favoráveis. Voto de pesar de autoria do vereador Venâncio Cardoso, trouxe de pesar pelo falecimento do senhor José Venâncio. Ele foi o nome de Vossa Excelência, José Antônio Cantuário. Desculpa, vereador. Eu li aqui embaixo. Doutor, só aqui a título de
Doutor Cantuário foi um grande médico, ele era político também, ele foi vereador em Boa Hora, e ele é pai de alguns amigos meus, o Bebeto, que é vereador em Novo Santo Antônio. Amigo nosso. Ele é pai de Daniel do Asfalto. Senhor presidente. Ele é pai do Totonho, que é um advogado, Antônio Cantuário, que é um advogado amigo nosso, e eu acho que a Câmara ela cumpre seu papel de reconhecer grandes personalidades. O doutor Cantuário foi uma delas. Presidente. Que a família fique aí com Deus nesse momento. Pois não. Presidente, questão de ordem aqui, presidente. Questão de ordem, vereador Edson Melo. Eu pediria que aquiescesse ao plenário para inserir também um voto de pesar com relação, depois eu passo os dados aí para o setor legislativo, da senhora doutora Thaís Maria Ferreira Castelo Branco, faleceu ontem, às 9 horas da noite, vítima de Covid. Eu também queria colocar até em nome da casa, pelo falecimento do pai do ex-vereador Tiago Vasconcelos, o senhor Petrônio, amigo de todos nós, e que fique em nome da casa. Pronto. Então, ao legislativo, a gente passa as informações. Certeza, vereador, isso mesmo. Presidente. Luiz Lobão. Pois não, vereador Luiz Lobão. Queria me associar tanto ao Venâncio como ao Emerson. Se for possível, coloque em nome da casa todos esses votos de pesado. Entendeu? Sem problema. Porque são pessoas que estão muito ligadas a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Fica, então, em nome da casa, vereador Luiz Lobão. Eu vou encerrar a sessão e já inicio a segunda sessão. Declaro encerrada a sessão. Sob as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária do dia 29 de março de 2021. Ao tempo que solicito a recomposição de quórum. Faço registrar a presença virtual dos vereadores Dudu, vereador Luiz Lobão, vereadora Fernanda Gomes, vereador Dr. Leonardo, vereador Vinícius Ferreira, vereador Ismael Silva, vereador Gustavo de Carvalho, vereador Paulo Lopes. Em segunda votação, o projeto de lei número 73 de 2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, que antecipa o feriado do aniversário de Teresina, previsto pela lei número 2275, de 11 de janeiro de 94, modificado pela lei 2847, de 22 de novembro de 99, referente aos feriados municipais na forma que especifica. Discutindo, sem quem queira discutir, coloque em votação. Sem som, Tiago. Aprovado por 27 votos favoráveis e um contrário. E uma abstenção. Eu voto aí. 26, faço só a retificação, 26 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. Faço computar o voto do vereador Capitão Roberval. Dispenso a redação final. Em segunda votação, o projeto de lei número 74/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Teresina, que dispõe sobre a criação no âmbito municipal de Teresina do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASC-Fundeb, em consequência com a lei, consonância com a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e das providências. Discutindo. Sem quem queira discutir, coloco em segunda votação.
Som, Tiago. Aprovado por 27 votos favoráveis. Dispenso redação final. Quero aqui agradecer a todos os vereadores que vieram a esta sessão, todos os 29, sempre prontos a trabalhar pela nossa cidade. Isso mostra o sentimento de coletividade de todos nós. Quem ganha com isso é a nossa cidade, são as pessoas que em nós depositaram a confiança. Todos nós aqui representamos a nossa cidade. Muito obrigado a todos, bom feriado e que Deus nos proteja dessa Covid. Declaro encerrada a sessão. Amém, senhor presidente.